Histórias bíblicas para as crianças. Páscoa, o sentido verdadeiro. As duas Páscoas. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7b. Vocês sabiam que existem duas Páscoas? É isso mesmo. Algumas pessoas comemoram uma Páscoa, enquanto outros comemoram outra Páscoa. Mas existe uma diferença entre as duas Páscoas. Uma é falsa e só serve para divertimento e comércio, e outra verdadeira e tem um real significado. O animal da Páscoa. Que animal é este? Muito bem, é um coelho. Quando pensamos em Páscoa, lembramos logo do coelho da Páscoa. Os comerciais da TV só falam no coelho da Páscoa. Para muitas pessoas, este animal é um símbolo da Páscoa e muitos se divertem vestindo-se de coelhos e dando presente com ovos de Páscoa. Porém, o outro lado da Páscoa, vemos um animal. Que animal é esse? Muito bem, é o cordeiro. Este cordeiro nos lembra a primeira Páscoa. Você sabe quando a primeira Páscoa foi comemorada? Foi lá na terra do Egito, muitos anos atrás. O povo de Israel era escravo dos egípcios. Deus havia mandado 9 pragas sobre o Egito para convencer o faraó a libertar os israelitas. Primeira praga. As águas do rio Nilo se transformaram em sangue e ninguém conseguiu bebê-las, nenhum egípcio. Segunda praga. 7 dias depois, um grande número de rãs cobriu toda a terra e a casa dos egípcios. Terceira praga. Aparecem piolhos em todo o Egito. Os egípcios ficam desesperados. Quarta praga. Surgem mosquitos que atacaram os seres humanos e animais, causando grande destruição. Desta vez, os sacerdotes do faraó não puderam repetir a mesma experiência e admitiram que era obra de um ser superior. Quinta praga. Matança do gado. Todos os animais que pertenciam aos egípcios morreram, mas não aqueles que eram dos israelitas. Sexta praga. Feridas surgiram no corpo dos homens e dos animais, provocando grande sofrimento. Sétima praga. Tempestades de granizo que acabaram com a colheita, o gado e mataram os egípcios que estavam no campo. Oitava praga. Gafanhoto destrói todas as plantações dos egípcios. Nona praga. As trevas cobrem o sol por 3 dias. O Egito fica de noite. Deus então avisou a 10ª praga. O filho mais velho de cada família seria morto naquela noite. Deus mandou que cada família do povo de Israel matasse um cordeiro e passasse sangue do cordeiro na porta. O primogênito sobreviveu. Naquela noite, o povo de Israel foi liberto da escravidão. O cordeiro é o símbolo dessa Páscoa. Aquele cordeiro que foi morto para que seu sangue fosse passado na porta, livrasse o primogênito daquela casa,
era um símbolo de Jesus que viria ao mundo para morrer por nós. João Batista disse a respeito de Jesus. João 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O alimento da Páscoa. Um ovo de chocolate? Que delícia! Quando chega a Páscoa, as lojas ficam cheias de ovos de chocolate. Todos compram, comem e presenteiam ovos de Páscoa. E se alguém não ganha um bem grande, logo reclama, dizendo que a Páscoa não está legal. A maioria das pessoas come chocolate para comemorar a Páscoa. Vamos ver o outro lado da Páscoa. Pão e vinho. Vocês sabem o que isso tem a ver com a Páscoa? Quando Jesus estava aqui na terra, se reuniu com seus amigos para comemorar sua última Páscoa. Jesus sabia que logo seria condenado e crucificado. Ele comeu pão, tomou vinho e explicou a seus discípulos que aquele pão significava seu corpo, que seria morto. O vinho simbolizava seu sangue, que seria derramado por nós. Naquele dia, Jesus pediu que seus discípulos lembrassem dele e de seu sacrifício, comendo pão e bebendo vinho. Na Páscoa, as pessoas participam da ceia do Senhor em suas igrejas, comendo pão e bebendo vinho para lembrar o sacrifício de Jesus. O alimento símbolo da Páscoa comercial é o chocolate. Na Páscoa bíblica, vemos dois alimentos, o pão e o vinho, que simbolizam o sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. A atividade da Páscoa. O que você gosta de fazer na Páscoa? Qual atividade que prefere? Muitas pessoas aproveitam os feriados para dormir até tarde e descansar bastante. Na verdade, preferem não fazer nada. Outras pessoas aproveitam para sair e se divertir. Trabalho, nem pensar. E a outra Páscoa? Nos lembra que Jesus não descansou na sua última Páscoa. Naquela noite, ele ficou orando porque sabia o que iria acontecer em seguida. Ele seria levado à cruz e morreria pelos nossos pecados. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo que pensamos, olhamos, falamos, ouvimos e fazemos que não agrada a Deus. Como, por exemplo, desobediência, roubar, morder, brigar e etc. Essas coisas são pecados e a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isto é, estão separados de Deus. Isto inclui você e eu. Jesus não descansou naquela noite, pois tinha algo importante para fazer. Ficou orando, preparando-se para completar a obra a realizar. Morrer por nossos pecados. Hoje, a Páscoa para muitos é tempo de descansar, de não fazer nada. Porém, na Bíblia lemos que, para Jesus, foi a ocasião de realizar uma importante missão, dar a sua vida para nos salvar. Jesus orou para estar preparado. Nós também podemos orar agradecendo pelo que Ele fez por nós. O sentimento da Páscoa. Feliz Páscoa! Na Páscoa, muitas pessoas desejam Feliz Páscoas para alguém.
Mas muita gente só faz isso por tradição e divertimento. Talvez nem saiba o que realmente significa desejar feliz Páscoa. Talvez nem deseje que a outra pessoa seja feliz. Talvez ela não seja feliz. Do outro lado da Páscoa, temos algo que nos lembra que a última Páscoa de Jesus não foi feliz. Naquela noite em que estava orando, Jesus, o perfeito Filho de Deus, foi preso e levado para ser julgado. O povo não acreditava que ele era o Filho de Deus, que veio para nos libertar dos nossos pecados. Eles bateram em Jesus e colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Jesus suportou o sofrimento até a cruz, porque ele ama a você e a mim. Ele não tinha pecado, recebeu o castigo que os nossos pecados mereciam. Hoje, por causa do que Jesus fez, nós podemos ser realmente felizes e desejar uma feliz Páscoa. A Páscoa comercial se comemora com Feliz Páscoa, mas só Jesus pode nos fazer felizes de verdade, porque um dia ele suportou a triste cruz por nós. O presente da Páscoa. Temos aqui um presente. Durante a Páscoa, muitos esperam receber alguma coisa das pessoas que amam. Um bombom, uma caixa de chocolate, um cartão, um ovo de Páscoa bem grandão. E quando não ganham nada, ficam tristes. Você já se sentiu assim? Já ficou triste por não receber aquele presente que você queria ou aquele enorme ovo de chocolate? Este outro lado da Páscoa nos mostra que Jesus não quis receber nada em sua última Páscoa. Pelo contrário, ele deu a sua vida para que nós fôssemos perdoados e ganhássemos a vida eterna. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você. Ele quer te dar o presente da salvação. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para nos libertar do pecado. A Páscoa comercial nos mostra como é bom receber. A Páscoa bíblica nos mostra que um dia Deus deu seu Filho e hoje Ele quer dar-lhe o presente da vida eterna. O vazio da Páscoa. Olha esta criança, mas ela não parece contente. Muitas vezes, quando chega o domingo de Páscoa, todos já comeram tanto chocolate que estão enjoados. Mesmo assim, continuam vazios e tristes. Você já se sentiu assim depois de uma festa? Vazio e triste? Se você se sente assim, é porque sua alegria é passageira e só dura enquanto você está se divertindo. Isto acontece por causa do pecado que nos afasta de Deus. O único que pode nos dar a verdadeira alegria é Jesus. Muitas pessoas sentem um tipo de vazio depois da Páscoa. No terceiro dia, depois que Jesus morreu, no domingo de Páscoa, algumas mulheres foram visitar seu túmulo, mas quando chegaram lá, não encontraram Jesus. O túmulo estava vazio. Então, um anjo apareceu diante delas e disse: Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito.
Mateus 28, versículo 6. Naquele momento, toda a tristeza daquela Páscoa se tornou em alegria. Hoje, Jesus está vivo e só Ele pode nos levar a Deus e perdoar os nossos pecados. Você que ainda não tem Jesus em seu coração e muitas vezes tem se sentido como esta criança, vazio e triste, quer pedir a Ele que perdoe as coisas erradas que você tem feito e que venha habitar no seu coração, fazendo de você uma nova criatura. Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Apocalipse 3, versículo 20. Jesus quer entrar em sua vida e ser seu salvador e ser seu melhor amigo. Você quer convidá-lo a entrar? Jesus pode preencher o vazio de seu coração e lhe dar a verdadeira alegria. Jesus te ama.